Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agora Agro e hoje você vai ver que os preços dos animais de reposição recuaram no fechamento de julho. Quase 5 milhões de suínos na Ásia já morreram pela doença ou foram abatidos. Declaração do Imposto sobre Propriedade Rural Territorial já pode ser entregue. Você vai ver que a China tem perto de 26 milhões de pequenos produtores de suínos. Produção de grãos no Brasil bate recorde para este ano. E a China quer manter a sua moeda estável para assegurar estabilidade financeira na segunda maior economia do mundo. O Agora Agro já está no ar. Na média de todos os estados pesquisados, considerando as categorias de animais anelorados, os preços recuaram no fechamento de julho. Entretanto, na primeira semana de agosto, o mercado ganhou mais firmeza. Analisando as mesmas categorias e estados, os preços tiveram ajustes positivos de 0,2% na média, segundo o levantamento da Scott Consultoria. As valorizações vão ao encontro dos maiores movimentos do mercado do boi gordo. E aos poucos o mercado de reposição em estados que antes estavam com baixa liquidez, como São Paulo e Mato Grosso do Sul, começa a ganhar ritmo. E de imediato não foram registrados grandes alterações nos preços da reposição nesses estados, pois após semanas de paradão, os vendedores estão aproveitando a maior demanda para efetivar negócios com certa agilidade. Devido à disseminação da peste suína africana, conhecida como PSA, que é uma doença viral contagiosa que afeta suíno doméstico e selvagem e que foi detectada pela primeira vez na Ásia há um ano, quase 5 milhões de suínos na Ásia já morreram ou foram abatidos, embora não seja perigosa para os seres humanos. A doença causa até 100% de fatalidade em animais, levando a graves perdas econômicas para o setor de suínos. A PSA está presente em 6 países asiáticos: Camboja, China, Coreia do Norte, República Democrática Popular do Laos, Mongólia e Vietnã. Os dados mais recentes fornecidos pela FAO indicam que as perdas atuais representam mais de 10% da população total de suínos em cada um dos países da China, Vietnã e Mongólia. Com o apoio da FAO, outros países da região estão intensificando os esforços de preparação para evitar a disseminação da doença. A peste suína africana, ela foi detectada pela primeira vez na África na década de 1920. A declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural já pode ser entregue. A Receita Federal disponibilizou o programa da declaração no seu site desde as 8 horas da manhã do último dia 12. O prazo para entrega do documento vai até o dia 30 de setembro. Todos os proprietários de imóveis têm a obrigação de enviar a declaração até aqueles que perderam a posse da propriedade este ano. O valor do imposto devido, ele poderá ser pago em até 4 parcelas iguais, se a parcela não for inferior a R$ 50. Se o total do imposto sobre a propriedade rural for menor do que R$ 100, o dono da terra terá que pagar o valor à vista. E agora vamos ver como anda o tempo e a temperatura para todas as regiões produtoras do país. A região norte, nós vamos ter pancadas de chuva e trovoadas no norte e centro do Amazonas, noroeste do Pará e também em Roraima. Tempo parcialmente nublado a nublado no norte e nordeste do Pará e Amapá e demais áreas. Temperatura máxima 38 e a mínima 14, umidade relativa do ar de 95% a 15%. Região nordeste, chuva isolada na região sudoeste, sul, leste e nordeste da Bahia, Sergipe e Alagoas, no leste de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Tempo nublado a parcialmente nublado na região norte do Rio Grande do Norte e também do Ceará. A temperatura máxima 36 graus, a mínima 12. Umidade relativa do ar de 95% a 20%.
Na região centro-oeste, nós vamos ter névoa seca no Mato Grosso do Sul e demais áreas, tempo parcialmente nublado a claro. Temperatura máxima 38, mínima 10, umidade relativa do ar de 95% a 15%. Região sudeste, nós vamos ter nevoeiro, névoa úmida. Na região nordeste e leste de Minas Gerais, tempo claro a parcialmente nublado com névoa seca e baixa umidade do ar em São Paulo. Tempo parcialmente nublado a nublado também no Espírito Santo. Temperatura máxima 33 graus e a mínima 1 grau. Umidade relativa do ar de 95% a 15%. E na região sul, tempo parcialmente nublado em toda a região. Temperatura máxima 30 graus e a mínima 4. Umidade relativa do ar de 95% a 40%. E depois do intervalo, você vai ver que a Conab confirma produção recorde de grãos. E a China vai manter a sua moeda na estabilidade. É um minuto só, eu volto já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. O surto da PSA está afetando particularmente os pequenos suinocultores da Ásia, que não possuem a expertise ou os recursos para proteger os seus animais contra a doença. Lá no Vietnã, por exemplo, a indústria de carne suína representa quase 10% do setor agrícola do país e a carne suína representa quase 3/4 da carne consumida. Até agora, o país abateu aproximadamente 3 milhões de suínos em um esforço para conter a disseminação da doença, levantando preocupações de que a PSA ela possa contribuir para o aumento da insegurança alimentar em comunidades já desafiadas. Na China, por exemplo, há pelo menos 26 milhões de pequenos produtores de suíno e cerca de 50% da produção de carne suína é de pequenos agricultores. Alguns fazendeiros perderam todo o rebanho de suínos para a doença e pode levar anos para que os países afetados gravemente se recuperem dos efeitos socioeconômicos. Os números atualizados da safra 2018-2019 de grãos, que foi divulgada agora pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, esses números confirmam a produção recorde para este ano. O país deverá colher 241 milhões de toneladas, o que representa um crescimento de 6% ou 13 milhões de toneladas, se comparado à safra anterior. A área plantada está prevista em 63 milhões de hectares, com um aumento de 2% sobre o mesmo período. A produção do milho da primeira safra deve ficar em 26 milhões de toneladas, uma redução de 2% sobre a safra passada. Quanto ao milho de segunda safra, a produção será recorde, 73 milhões de toneladas, quase 36% a mais em relação à safra 2017-2018. Já a soja, ela sofreu uma redução de 3,5% na produção e atingiu 115 milhões de toneladas. As regiões centro-oeste e sul representam mais de 78% dessa produção. O Banco Central da China informou que vai manter o seu dinheiro, a sua moeda, estável e a sua política monetária prudente para assegurar a estabilidade financeira na segunda maior economia do planeta. O Banco do Povo da China, ele vai orientar as instituições financeiras a aumentar o investimento de médio e longo prazos em empresas manufatureiras e privadas. O Banco Central também disse que vai apoiar os bancos comerciais a restabelecer capital por vários canais, incluindo a emissão de títulos para melhorar a capacidade econômica dos serviços financeiros. E depois do intervalo, eu vou conversar com um especialista em administração de empresas. É um minutinho só, eu volto já. E tudo que pedirem com fé
na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com o Ederson Viana. O Ederson, ele é um expert em contabilidade e é mestre em administração de empresas. E nós vamos falar de um tema interessante voltado para o agronegócio, um tema que, de maneira geral, o produtor ele não esquenta muito a sua cabeça em relação à proteção patrimonial. O Ederson, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer é meu, Antônio. Muito obrigado por fazer parte agora desse novo programa e eu tenho certeza que já é sucesso aqui na TV. Com certeza absoluta. O Ederson, de maneira geral, o nosso produtor, ele não esquenta a cabeça muito com sucessão familiar, com proteção patrimonial. Quer dizer, vai mais ou menos levando. E quando a bomba estoura, aí o custo fica muito alto e os problemas aparecem, às vezes até para derrubar. É mais ou menos por aí? Exatamente isso, Antônio. Na verdade, a questão da proteção patrimonial, nós temos hoje, em Goiás principalmente, e no país nós temos uma grande gama que é de empresas familiares. E no agronegócio realmente não é diferente. A questão da proteção patrimonial que nós discutimos tanto hoje, principalmente na mídia, e muitas pessoas vendem aí a questão da blindagem patrimonial, que é algo que eu não acredito. O que nós temos que hoje discutir é a questão realmente da proteção patrimonial. Existem mecanismos hoje que são realmente mecanismos que têm condições de proteger o patrimônio do empresário do agronegócio. Principalmente que hoje as instituições, principalmente privadas em relação às questões financeiras, levam em consideração muito a propriedade rural no momento de conceder um crédito. Então é preciso que o empresário do agronegócio se preocupa realmente com essa questão patrimonial de proteger o seu patrimônio para que eventuais situações que coloquem em risco, ele não venha realmente perder o seu patrimônio, que às vezes é fruto aí de anos de trabalho. O Ederson, nós temos uma curiosidade no Brasil. A maioria das propriedades rurais brasileiras são de pequenas e médias propriedades. Se nós compararmos as grandes propriedades com médias e pequenas, as médias e pequenas ganham assim muito longe. Bom, mas infelizmente esses pequenos e médios produtores não se preocupam com essa situação. E quando o chefe da família, vamos dizer assim, ele vem a falecer, aí a família basicamente entra em caos. Não só do desespero pela morte, mas também num caos da divisão da propriedade rural e das despesas. E ele não ele não tomou esse cuidado para quando chegasse esse momento as coisas estarem mais ou menos acertadas. E aí que a confusão começa, né? Exatamente, Antônio. A questão da proteção patrimonial, ela também tem o objetivo dessa questão da sucessão patrimonial. Então, ou seja, qual que é o primeiro passo no momento de se pensar realmente em proteção patrimonial? Você precisa fazer um diagnóstico. A gente tem que entender qual que é a estrutura patrimonial desse empresário e temos que entender realmente a questão da família, porque leva-se em consideração toda a estrutura familiar e principalmente o regime de casamento daqueles que são herdeiros. Então é um trabalho que você precisa ter uma análise muito aprofundada no primeiro momento para você chegar no desenho ideal para a questão patrimonial daquele empresário. Não é uma receita pronta, Antônio, não dá para se dizer que a sua estrutura de proteção patrimonial vai ser igual de uma outra pessoa. Cada caso é um caso. E tem um problema sério também. Já começa a vir os filhos, eles vão crescendo, começa a entrar casamento, começa a entrar gente, vamos dizer assim, estranha dentro da família. Eu estou falando estranha no sentido que uma pessoa de fora casou, entrou dentro da sua família e já faz parte da família a hora que a coisa for dividida. E eu tenho certeza absoluta, você que está nos acompanhando aí, conhece casos e casos de problemas sérios e até, às vezes, até de morte, né?
Exatamente. A pessoa não se preparou e a coisa complicou. Exatamente. É importante pensar a primeira coisa. Nós não estamos falando aqui de fraude ao credor. Nós estamos falando de proteção do patrimônio daquele empresário que trabalhou durante anos para conquistar um patrimônio. Então, eu tenho que levar em consideração dentro da legislação, e a legislação traz para nós muitas situações que nós podemos adotar, e aí eu falo que isso é uma questão estratégica, Antônio. Então, eu vou realmente fazer aquilo que a lei me permite, mas é claro, com foco em proteção do meu patrimônio, que é algo que eu tenho aí para a sucessão dos meus herdeiros, né? Para que a família realmente ela esteja atendida no momento em que eu não estiver mais aqui. O Ederson, quais seriam os principais benefícios, por exemplo, com essa proteção patrimonial? A questão da proteção patrimonial, eu falo que o maior benefício é a questão realmente de você afastar qualquer risco em relação ao seu patrimônio. Como nós temos a atividade rural, e normalmente a atividade rural ela requer que você tenha aí um relacionamento com as instituições financeiras. Então você precisa afastar o risco da sua atividade rural daquele patrimônio que você construiu ao longo da vida. E um outro grande benefício é isso que você acabou de falar, que é a questão da sucessão, ou seja, no momento da minha morte, fica muito mais fácil e muito mais barato eu transmitir esses bens aos meus herdeiros. E aí a gente tem diversos instrumentos que nós podemos adotar no momento da estratégia da proteção patrimonial. Uma delas é a holding patrimonial. É verdade. Bom, Ederson, resumindo tudo isso, o que eu acho que é mais interessante é a tranquilidade. A pessoa ter tranquilidade, não só ele, como a família também. O Ederson, mais uma vez, obrigado pela sua participação no nosso programa e eu tenho certeza que você vai continuar com a gente aqui por mais um bom tempo, ok? Ok, Antônio, eu que agradeço e um grande abraço aos nossos telespectadores. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: a única coisa que consola os tristes é a tristeza, a alegria irrita-os. Um grande abraço e até o próximo programa.